Estamos aqui mais uma vez para o nosso O Perito Podcast. Hoje a presença vai ser do nosso convidado André Fornazaro, engenheiro especializado em impermeabilização, consultor muito renomado nessa área, que vai dar para nós assim algumas informações importantes. Para quem não me conhece ainda, sou Ansel Lankman, engenheiro responsável pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. André, obrigado por ter vindo. Você aqui vai brilhantar bastante o nosso O Perito Podcast com informações muito legais sobre impermeabilização, problemas. Enfim, vamos ter uma conversa ao longo a respeito disso. Eu é que agradeço estar aqui, podendo falar de um assunto tão espinhoso, tão desconhecido na engenharia, que é a impermeabilização. A sua área de trabalho, o que você está fazendo hoje? Bom, eu comecei na impermeabilização em 1980 e de lá para cá eu sempre procurei vida inteligente na impermeabilização. E aí eu trabalhei fazendo execução de serviços e a partir de 3 anos para trás eu praticamente eliminei isso da minha vida e estou trabalhando com consultoria focado principalmente em testes de estanqueidade de impermeabilização com equipamentos. Vamos aproveitar o que você falou agora, de como consultor, resolvendo problemas e ajudando os executores a resolver os problemas. O nosso assunto hoje, assim, para iniciar a nossa conversa, é relacionado a problemas para resolver quando se contrata uma impermeabilização. O nosso podcast é dirigido principalmente para síndicos de condomínios e para quem se interessa por essa área também. Agora, a nossa audiência maior aqui é para síndicos e eles continuamente têm que contratar uma empresa de impermeabilização por várias razões. Ou porque já tem infiltrações, ou porque se trata de manutenção preventiva e ele quer se prevenir infiltrações. Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar é a seguinte: quando se contrata um trabalho desses, com problemas que já aconteceram, ou com problemas que aí você está prevendo que possa acontecer, a gente é bombardeado de informações, tá? Principalmente com relação a fabricantes que estão lançando novas tecnologias. Como é que você vê isso? A gente precisa tomar algumas providências. O ideal seria que cada condomínio, quando for fazer a contratação do serviço de impermeabilização, tivesse um escopo totalmente pré-definido antes de contratar. Ou seja, cada síndico pudesse ter em mãos um projeto de impermeabilização em que se tivesse toda a especificação de materiais, toda a quantificação de materiais, de forma que quando ele fosse contratar, ele entregasse para as empresas que estão participando da concorrência, ele entregasse uma planilha que exigisse de cada concorrente a apresentação dos serviços dentro daquilo que a planilha, o projeto e o escopo define. Em relação à sua pergunta de tecnologias e fabricantes, o importante é que se saiba o seguinte: muitos materiais de impermeabilização vão ter o mesmo resultado. Todos eles com cuidados necessários, obrigatórios, porém não vai ter milagre. Não vai ter material que vai dizer que com uma camada de 0,5 milímetro de material vai resolver um problema. Tem que ser muito bem analisado e pensado. Novas tecnologias precisam ser analisadas. Agora, o problema maior aqui é o seguinte: quando você fala em projeto, muitos interessados ou muitas das pessoas que precisam de impermeabilização, eles chamam as empresas e pedem assim: olha, o que você sugere aqui que eu coloque?
E aí cada empresa vai sugerir um tipo de produto diferente, uma metodologia diferente. Isso é normal, isso é em todos os processos de compra, de venda, de serviços, né? Vem opiniões. E obviamente cada um vai sugerir aquilo que é melhor para ele fornecer, ou um produto que ele já fornece. Bom, como é que o síndico deste condomínio, que está querendo contratar um trabalho de impermeabilização, vai agir? Bom, se ele não for da área de engenharia, Ansel, ele vai precisar contratar alguém que faça consultoria para ele. Senão, ele não tem como definir o que é melhor. Não tem essa alternativa. Porque ele não vai... Não é questão de o que é melhor, mas, por exemplo, não correr o risco de, como se fala, comprar gato por lebre. Mas talvez a palavra não seja o que é melhor, talvez seja o que é mais adequado para o caso dele. Também. Aí, mais uma vez, ele precisa de uma consultoria. Ou seja, é uma coisa que eu defendo muito, e você está indo bem a meu favor quando eu dou a seguinte opinião, que a opinião, no caso eu falo sempre do perito porque é a minha área, tá? Mas um perito ele tem condições de dar uma opinião. E você também é um perito na área de impermeabilização, né? Sim. No frigir dos ovos. O meu trilho é muito mais estreito que o seu. Você tem que trabalhar em todas as áreas de perícia. E eu trabalho só na área de impermeabilização. Então, o que eu procuro colocar muito é a importância de você ter um consultor, um projetista, um especialista, dê o nome que quiser dar. Tá? Mas que seja desinteressado da execução daquele trabalho. Então, pelo menos teoricamente, ele pode dar uma opinião sobre o que fazer naquele trabalho e que material utilizar, sem direcionar para alguma coisa que uma determinada empresa direcionaria porque está interessado naquela outra técnica que ele já vende. Você está absolutamente certo, é isso mesmo. Se você tiver uma consultoria, uma definição de serviços que elimine a possibilidade de influências externas, é o melhor dos mundos. E essa consultoria, ela pode inclusive definir qual é o melhor material, qual é a maneira de tocar aqueles serviços. Vamos começar por aqui, vamos começar por ali. Uma outra coisa que pode também é pegar as várias propostas e conciliar as várias propostas com diferentes sugestões de trabalho, dar uma conciliada para que todo mundo possa orçar a mesma coisa. E aí fica mais fácil você comparar laranja com laranja, banana com banana, enfim, poder comparar melhor o preço, uma vez que você uniformizou aquelas propostas todas. Estou errado? Não, aí essa conciliação que você está falando, por exemplo, chegaria num nível em que você tem uma empresa que optou por um sistema A, uma outra empresa que optou por um sistema B e uma terceira empresa que optou por um sistema C. Se você quiser fazer essa conciliação, você pode chegar e falar para o pessoal da A: eu quero que você orce da forma B e C, o pessoal da B que você me orce da forma A e C, o pessoal da C que me orce da forma A e B. E aí você vai ter, dentro de uma determinada gama de opções, preços de 3 empresas fornecendo serviços, os mesmos serviços. Mas eu acho que no caso... Desculpa. Não pode falar, desculpa. Mas existe um pequeno problema. Supondo que a opção A, do ponto de vista no limite, seja melhor que a B e C, e todo mundo orce a opção A mais barato que a B e C, o síndico contrate a opção A em qualquer um dos 3, tá certo? E a opção A, em função do material, seja pior do que o B e o C. E todo mundo orçou o mesmo material. Todo mundo orçou o mesmo sistema. Então eu acho que a melhor opção nesse caso seria você, como um especialista, definir, olha, para esse caso a melhor opção é a B, por exemplo. Sim, e mandar isso aqui, olha, eu quero que você orce a B. Sim, fim de papo. É isso, exatamente isso. Porque você poderia estar orçando um material, que não seja o ideal para aquela condição. Bom, agora, mais uma coisa, André. Quando se fala em projeto de impermeabilização, a gente não está se referindo apenas à escolha do material e da metodologia. Existe uma série de detalhamentos que também são importantes definir a priori. Sim, você tem o projeto de impermeabilização, ele tem que definir
o sistema que vai ser usado, considerando os locais que estão sendo impermeabilizados, os esforços que a impermeabilização vai sofrer. Que tipo de esforço? Imagina uma rampa de descida do condomínio. Você tem uma rampa de descida do condomínio e você tem a frenagem que o veículo... Descida de rampa, a frenagem do veículo, o veículo desce freando e quando ele sobe acelerando. Você tem que ter a previsão de que o material de impermeabilização vai sofrer esses esforços e o material que vai ser aplicado em cima também sofre esses esforços. Então é um conjunto de informações que o projetista de impermeabilização tem que dar. E se ele não der, ele está pecando por falta de informação para o cliente dele, que é o condomínio. Você vê, amigo síndico, que a questão vai se complicando, né? Eu vou lançar mais uma pergunta aqui para o André. André, existe também um problema, já que estamos falando em esforços, né, de esforços estáticos e esforços dinâmicos. Porque numa situação, você tem um determinado peso colocado, pode ser um jardim, um vaso, etc, etc. É um peso estático. No outro lado, como você está falando, o exemplo que você está dando é um esforço dinâmico, que é a movimentação dos carros. Então eu tenho movimentação do material em cima, eu tenho movimentação embaixo. Sim, por isso que hoje a técnica de impermeabilização prevê entre a impermeabilização e o primeiro material que vai em cima dela, uma camada separadora e na área de tráfego de veículos necessariamente uma camada amortecedora. Antigamente, quando eu comecei, a gente fazia a impermeabilização e a gente colocava a camada de proteção mecânica direto em cima da impermeabilização. Hoje, percebeu-se que uma camada amortecedora na área de veículos e uma camada separadora em todas as áreas, também na área de veículos, você cria uma condição específica para que a laje do prédio, que se movimenta numa determinada direção em função de movimentação térmica, etc., e os revestimentos que estão sobre essa laje, em função da física da construção, você tem, no final da história, uma movimentação oposta. Então, se você tiver uma camada separadora que não permite que esse material tenha aderência na impermeabilização, você vai ter uma vida útil muito maior, porque você não vai permitir que haja o arraste. Isso só na área, Ansel, em que você não tem movimentação de veículos. Quando você tiver movimentação de veículos, você tem que ter uma camada amortecedora que ela fica por baixo da camada separadora. E de que material é essa camada? Normalmente a turma usa um material que a gente chama de geotêxtil, que é popularmente conhecido como Bidin, que é uma marca de um fabricante e virou sinônimo de material de geotêxtil. Que nem Gillette. Exatamente, exatamente a mesma conotação. Então esse geotêxtil, que é um não tecido de poliéster, de polipropileno, existem vários materiais, ele amortece e precisa ter uma gramatura específica, ou seja, ele tem que ter uma espessura que seja compatível com os esforços que ele vai ter que amortecer. Não pode ser um material fininho. Se ele for um material fininho, ele não amortece nada. E aí você tem por cima dele a camada separadora. Principalmente porque a camada separadora normalmente é uma camada plástica, e aí quando você vem com a argamassa de proteção, você não empapa a camada amortecedora, porque aí o cimento da argamassa, ele empaparia a camada amortecedora, e ao empapar, ele tornaria a camada amortecedora uma camada rígida, consequentemente não ia amortecer nada, né? E aí você tem depois as várias camadas. Mas o mais importante nisso que você falou, e isso a gente não leva em conta, é o seguinte: se você tiver uma junta de dilatação estrutural no prédio, você vai ter uma movimentação micrométrica dessa junta de dilatação, com a variação térmica ao longo do ano inteiro. Que, aliás, essa é a função da junta de dilatação mesmo. Mas tem gente que esquece de quer revogar a física, meu prezado Ansel. O cara quer revogar a física. Aí o cara vem com o piso de pedra e ele passa direto com o piso de pedra em cima da junta, esquecendo que tem a junta. Aí é que nem aquela história. Quando não tem, a natureza faz. Ela vai fazer as trincas, ela vai trincar tudo e o material vai ser... Eu já vi situações em que as pedras fazem esse movimento. Que a movimentação era tão grande, você tem um pano
grande para a direita, um pano grande para a esquerda. E o material está aqui e a junta está fechada. Aí quando a junta mexe, a pedra ou o revestimento cerâmico ou o que for em cima, levanta fazendo um bico assim. André, e nesse mesmo embalo, e quando se faz uma jardineira toda em cima de uma junta? O problema da jardineira em cima da junta, você não vai ter problema na jardineira, você vai ter problema nas muretas da jardineira. A mureta da jardineira tem que estar dilatada. Se ela não dilatar, se ela não tiver dilatada, ela vai trincar inteira, vai ficar muito feio. Muito feio. Como a mureta, existem duas técnicas de construção. Você pode passar a impermeabilização direto e fazer a mureta por cima. Então a mureta vai estar como se fosse um veículo, um dos carros passando em cima. Então ela vai mexer, vai trincar onde tem a junta, é óbvio, mas não vai dar problema de impermeabilização. Diferentemente, se o cara passou a jardineira em cima, não fez a impermeabilização da junta adequadamente, ou passou passou com a mureta direto em cima, tá certo? E fez a impermeabilização inteira, vai rasgar a impermeabilização. Bom, então, com relação então a projeto, a detalhamento de um projeto de impermeabilização, nós já vimos duas coisas. O problema da junta de dilatação e o problema da movimentação de veículos em fazer um tratamento adequado para essa situação. Mais alguma coisa? Por exemplo, quando eu tenho soleiras, como é que é o detalhamento disso num projeto? Mais alguma coisa é muito bom, porque é o seguinte, tudo é importante no detalhamento. Você tem que levar em conta, se você tem torneiras num térreo, e se a torneira estiver encostada na parede, tá certo? É impossível fazer um arremate em volta da tubulação da torneira. Você tem que ter, qualquer tubulação, ela tem que estar distante do pano vertical para você ter espaço. Vamos pegar a nossa caneca d'água aqui. A gente precisa, suponhamos que isso aqui é uma tubulação, o diâmetro meio grande, mas tudo bem. Aí você vem com a impermeabilização, você tem que abraçar essa tubulação. Se você tiver uma parede próxima da tubulação, é impossível você vir com a impermeabilização aqui, vai ficar um espaço aqui atrás, pessoal. Se você tem um espaço aqui atrás, o que vai acontecer? A água vai entrar aqui por trás. Então você tem que ter um espaço entre a tubulação e uma parede. Esse espaço aqui tem que permitir a mão do impermeabilizador passar para ele fazer um bom arremate. E se eu não tenho, como é que eu resolvo isso? Se você tiver essa condição daqui e você não tiver como resolver, você simplesmente o impermeabilizador tem que chegar e falar assim, isso daqui tem que ficar assim, tem que trocar o cano. Tem que trocar o cano. Se não trocar o cano, entra pelo cano. Brilhante. Uma tua charada. Olha, bom, resumindo esse nosso capítulo aqui, projeto é importante. Projeto, então, é importante. Por quê? Porque ele vai prever de antemão, previamente, esses problemas que a gente tem que resolver ao longo da impermeabilização. Feito por uma pessoa desinteressada do serviço, porque uma pessoa que não executa o serviço, tá? Para que essa análise, esse projeto seja isento de qualquer tipo de interesse, e tem que ser para alguém que conheça bastante a área, tenha muita experiência. Agora, para poder projetar direitinho essas coisas, eu tenho que conhecer todos os detalhes daquele edifício que eu vou aplicar a minha impermeabilização. Bom, mas muita coisa está escondida, e muita coisa estaria nos projetos se eu tivesse os projetos. Olha, nós gravamos um vídeo aqui no nosso programa O Perito, quando teve aquele acidente no viaduto da Marginal, que caiu o viaduto e tal. Eu sei que você participou disso, para até falar um pouquinho, né, que você ajudou a encontrar. Mas naquela época, nós fizemos um vídeo, até o título era uma brincadeira, apertem os cintos, o projeto sumiu. Você pode procurar que você encontra, falando da dificuldade que os síndicos têm quando eles assumem condomínios antigos e os projetos realmente sumiram, ou porque a construtora não está mais ativa, ou porque só tinha em papel e se perdeu. E nesse programa eu aconselho muito que que o síndico vai assumir um condomínio que está nessa situação, ainda tem papel vegetal, ainda tem cópia heliográfica pagando, para digitalizar essas plantas e guardar em arquivo eletrônico. Eu quero dizer o seguinte:
Você está entrando num condomínio onde você vai fazer um projeto de impermeabilização. Você não tem planta nenhuma. Como é que você parte disso? O que você faz? Bom, existem dois... Não vai dizer que você vai cortar os pulsos, tá? Não pode fazer isso, principalmente porque eu continuo com vontade de trabalhar. Aí é o seguinte, quando você chega num prédio que você não tem informação técnica nenhuma, você corre o risco de tomar um monte de rasteiras, mesmo que você tome todos os cuidados. Você pode estar trabalhando num condomínio, o pessoal, você faz todo o projeto, especifica tudo do jeito que tem que ser feito, e aí o que vai acontecer? O pessoal começa a demolição, começa a fazer a remoção dos revestimentos para chegar na estrutura, para poder refazer o caimento. Eu conheço uma obra que tinha uma piscina perdida no meio do térreo. Nem os moradores tinham. A síndica, ela mudou para o condomínio em 1975. Né? Quando ela mudou para o condomínio, já era do jeito que foi essa reforma deste ano de 2021. E simplesmente tinha uma piscina que estava cheia de terra. Né? E o pessoal tomou um susto do tamanho de um bonde. Por quê? Porque tinha um item que não estava previsto. Esse item que não está previsto, num condomínio sem documentação, é factível, é totalmente factível. A sua sugestão para que o pessoal digitalize é uma das coisas mais importantes que o pessoal dos condomínios pode registrar na sua forma de trabalho. Porque, primeiro, precisa da memória. Segundo, as cópias heliográficas, elas evanescem porque aquilo era feito com álcool, né? Amoníaco, desculpem, errei o elemento químico. É amoníaco, e se tiver uma área sujeita à iluminação, ela vai evaporar o pouco amoníaco que resta de 1975 para cá, como era o caso desse prédio, e a planta apaga, né? A planta apaga. Então, o risco de se ter um detalhe oculto é muito grande se você tem um condomínio muito antigo que não existe memória técnica guardada. E aí eu vou lançar mais um assunto importante para você, síndico. A importância de você consultar uma pessoa que conheça não apenas aquela área, assim, a impermeabilização, que é o assunto que a gente está tratando, mas tem uma visão geral da estrutura, que possa chegar e encontrar um detalhe assim, pô, mas aqui deveria ter uma junta, por que eu não estou vendo? Porque pode ser que a junta exista, né? Mas não tá visível. Então um engenheiro assim, um engenheiro velho, isso é maldade da sua parte. Uma pessoa experiente, com vários anos de janela, é capaz de chegar e falar assim, olha, eu estou desconfiado, aqui deve ter uma junta. E ele já vai fazer o projeto dele com esse tipo de preocupação, com essa visão, já procurando antever esses problemas. Esse detalhe é o mais fácil, Ansel, pelo seguinte: se você tiver a junta sempre é no térreo, e eventualmente quando você tem 2 ou 3 blocos de prédio, ela é vertical, mas ela sobe do térreo. Suponhamos que você tem um prédio que não tem, é um bloco só, e você tem uma junta de dilatação. Se você descer na garagem e você procurar olhando o teto da garagem, você acaba encontrando essa junta. Então essa é a mais fácil. A piscina enterrada, completamente coberta, foi impossível, porque você não conseguia visualizar isso nem no desnível da laje, porque a laje de fundo não tinha um desnível aparente. Então você está me dando uma outra ideia da importância dessa consultoria não se limitar apenas à parte de projeto, ela se estender mais para que, à medida que os problemas novos aconteçam e os elementos ocultos transpareçam, saber tomar uma decisão correta do que fazer com aquilo. Claro, sem dúvida. E tem uma coisa importante, elementos ocultos. Detalhes ocultos não são vícios ocultos. O que é um vício? Um vício é um defeito na construção. Você pode ter um vício oculto ou um vício explícito. O que é um vício oculto? Um vício oculto é você ter uma tubulação que está desconectada no meio de uma parede, num prédio novinho que está sendo entregue.
né? Aí quando abrir a água daquele apartamento vai ser uma desgraça total, né? Isso é um vício oculto. Você tinha um defeito na tubulação que estava dentro da parede e ninguém enxergava nada, tá certo? Então esse é um vício oculto. Um vício explícito é se você chegar num local que você tem uma parede pintada e a tinta tem uma bruta de uma mancha no meio da parede. Novinho o prédio, tudo novinho, tudo pronto para ser entregue, a obra está sendo entregue, etc. Você chega lá, você se depara com uma bruta mancha na parede, aquilo é um vício explícito. Ansel, temos uma pergunta de um internauta. André, a pergunta vem da Irit, de São Paulo, e ela pergunta o seguinte: sou síndica e no meu condomínio vamos impermeabilizar os jardins. Já foi definido que será com manta asfáltica anti-raiz, mas alguns moradores insistem que a técnica tradicional de aplicar essa manta está em desuso e há novos jeitos. As empresas que eu consultei desconhecem isso. Quem tem razão? Irit, você entra em contato com o nosso diretor aqui do programa, pelo mesmo canal que você fez a pergunta, você vai ganhar uma caneca como essa aqui, do programa O Perito, e vai tomar uma sua aguinha bem gostoso, do jeito que eu estou tomando agora. Bola tá com você. É assim, quando você tem uma manta asfáltica anti-raiz, aqui tem uma manta asfáltica. A manta asfáltica anti-raiz, ela tem o produto anti-raiz dentro dela. O que é um produto anti-raiz? Ele impede que as raízes entrem e atravessem a impermeabilização. Existem plantas que são asfaltófagas, acreditem se quiser. Elas adoram asfalto. Então a manta anti-raiz é para evitar isso. O que a Irit está perguntando de técnica tradicional, eu desconheço o que seria uma técnica tradicional. Eu acho que a manta asfáltica anti-raiz é a técnica tradicional. E uma manta asfáltica não anti-raiz, ela é aplicada, depois é aplicada a proteção mecânica em cima dela, e em cima da proteção mecânica é colocada uma pintura anti-raiz. Essa seria a técnica não tradicional, da forma que eu conheço. E qual é a mais eficiente? Não existe uma mais ou menos eficiente. Se você tiver uma manta com um produto que não permite que a raiz atravesse, se você tiver a proteção mecânica com uma pintura anti-raiz, nós teríamos um problema se, durante uma manutenção qualquer na jardineira, por exemplo, alguém removesse a massa que está com a pintura por cima e refizesse a massa por cima, aí esse trecho ia ficar sem a pintura anti-raiz. Aí sim você tem um problema, porque se tiver uma planta asfaltófaga naquela jardineira, babau. Ela vai adorar achar aquele buraco sem anti-raiz e vai passar por ele. Ou seja, a melhor coisa é você ter o anti-raiz na própria manta, que aí você não tem como ninguém retirar esse produto. Nesse aspecto, sim. Quando você me perguntou, eu fiquei pensando, aí veio o problema aí durante quando você me fez a pergunta. E mais uma questão, Irit, que você precisa tomar cuidado é com relação ao tipo de vegetação, se ela não tem raízes agressivas e raízes que penetram na tubulação. Porque, embora você tenha o anti-raiz na manta, no ralo não tem. Então, se a própria planta for do tipo que as raízes vão atrás de água por longas distâncias... É uma doideira. Você vai acabar tendo problemas na tubulação de invasão de raiz. Eu sei que uma das plantas que é asfaltófagas é uma planta que dá uma flor bonita vermelha, que chama-se piracanta. Eu aprendi isso com um engenheiro agrônomo que eu estava conversando com ele a respeito das plantas que adoram asfalto, e ele me falou, olha, a piracanta, ela atravessa a manta asfáltica porque ela adora um petrolinho. Estamos hoje aqui inaugurando uma nova sessão nos nossos vídeos, em especial no O Perito Podcast. É a Dica do Especialista. E você, André, vai ter o privilégio de dar a primeira dica para o nosso internauta, para o nosso síndico, para o nosso ouvinte. Olha, o que eu diria para o síndico
nunca acredite exclusivamente na internet. O que tem de fake news, o que tem de coisa doida na internet, vocês não imaginam. Procurem, por exemplo, aplicação de manta asfáltica com ferro elétrico. Tem 350 mil visualizações, pessoal. E é absolutamente uma coisa que não deve ser feita. Aquilo lá é uma apresentação de um cara que queria apresentar alguma coisa. Então, tomem cuidado com a internet. É a dica número 1. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram do nosso programa, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, tá? Com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Clica no sininho para você receber notificações e vamos em frente.